Olá, venho através desse vídeo mais uma vez para compartilhar mais uma porção do Evangelho de Cristo, do Evangelho, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que ouve e do Deus que vê. Aleluias, glória a Deus. Sou grato a Deus por mais essa manhã, por mais esse vídeo que Ele está me permitindo a produzir. Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra a qual o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar. Uma coisa eu sei, que Deus tem o controle e o governo de todas as coisas. E eu creio que essa palavra vai chegar nas pessoas certas, porque eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que cura, num Deus que restitui, eu creio num Deus que liberta. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Deus, Ele existe. Deus, Ele tem o governo da minha vida, tem o governo da sua vida, O Senhor, Ele é real. A Bíblia vai dizer que Ele não é filho do homem para mentir, e não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia também, ela vai dizer que a palavra que Ele libera não volta para Ele vazia, mas ela volta com uma resposta para onde Ele está enviando essa palavra. Deus se revela de várias formas. Deus se revela através do universo, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da sua criação, Aonde a gente olha para o mar, olha para o sol, olha para as estrelas, para os animais, ali a gente vê, aleluia, Deus, O Deus criador, o Deus que dá vida, o Deus de ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, Deus, Ele existe. Deus, Ele existe, assim como você me vê, Deus, Ele existe. E Deus, Ele tem a sua vontade, Deus, Ele tem o seu querer, Deus tem os seus planos e os seus propósitos para essa terra. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, eu não sei os caminhos que você tem andado, eu não sei as lutas que você tem travado, eu não sei o que se passa com o teu coração, o que se está passando com a sua mente, eu não sei. Eu não sei se você, às vezes, está passando um momento de enfermidade, um momento de perturbação, um momento de angústia. Eu também posso estar passando um momento bom, eu não sei. Uma coisa eu sei, Deus tem planos e propósitos com a nossa vida. A maior intenção de Deus, a maior vontade de Deus é que todo homem nesse planeta viesse a se salvar, O maior plano de Deus é que todos os homens desse planeta viessem a reconhecer que Ele é Deus. Aleluia e glória a Deus. E para isso Deus deixou as Escrituras, Para isso Deus deixou as Escrituras. Para isso Deus derramou do seu Espírito. Para isso Deus enviou Jesus, O Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar, para levar os nossos pecados, para cumprir, os propósitos, os desígnios eternos de Deus. A Bíblia vai dizer em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. O nosso Deus, Ele tem vontade, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Deus, quando nos criou dotado de vontade. A nossa alma, ela é composta pela nossa mente, a nossa alma, ela é composta pelas nossas emoções, e a nossa alma, ela é composta pela vontade. Deus, quando criou a alma do homem, Deus nos fez pessoas que têm intelecto, que a mente fala de intelecto, Deus nos adotou de inteligência, Deus nos deu dom natural, Deus nos deu capacidade de criar, Deus nos deu emoções, para nós poder amar, para nós poder ter compaixão, para nós poder ter misericórdia, Deus nos deu emoções para a gente sentir coisas boas, mas também nossas emoções sentir coisas ruins, como a ira, às vezes a irritação e tantos sentimentos. Às vezes
infelizmente, né, nas nossas emoções vem o ódio, vem o rancor, vem o ressentimento, porque Deus, quando ele criou Adão e Eva dentro do jardim, a alma do homem, ela era intacta, havia pureza na alma do homem, a mente do homem, as emoções do homem, a vontade do homem era intacta, estava submissa na presença de Deus, até que o dia que o homem, pela sua vontade, pela sua escolha, desobedece às ordens de Deus. E quando Adão e Eva, eles desobedecem às ordens de Deus, o caos entra na alma deles, o mal vem e entra, né, no coração deles. Então, a mente do homem, as emoções do homem, a vontade do homem aí passa a ser uma vontade caída. As nossas emoções passam a ser emoções caídas e a nossa mente passa a ser uma mente caída. Então, o homem, quando a alma dele entra nesse estado de desobediência da vontade de Deus, o homem então começa a se governar, o homem então começa, aleluia, através da sua vontade, ter vontades egoístas, vontades egocêntricas, né? A nossa vontade é egoísta, a nossa vontade muitas das vezes é egocêntrica, muitas das vezes nós somos feitos somente para pensar em nós mesmos, pensar no nosso benefício, pensar somente no nosso bem-estar, né? E essa é uma realidade. Aleluia e glória a Deus. Então, nós precisamos, né, voltar o nosso coração a Deus, nós precisamos voltar a nossa mente, as nossas emoções, nós precisamos voltar a nossa vontade novamente na presença de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha estar restaurando novamente a nossa mente, para que venha ter uma restauração novamente nas nossas emoções e para que venha uma restauração novamente na nossa vontade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero usar nessa manhã um texto, né, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Então, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Versículo 42. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, que seja feita a tua vontade. Versículo de 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, e as mesmas palavras ele falou. Glória a Deus, aleluia. Eu quero usar aqui nessa manhã, né, como fundamento, como exemplo, a pessoa do Senhor Jesus, né? A pessoa do nosso Salvador, a pessoa do nosso Redentor, a solução, né, para o homem caído, a solução para o homem depravado, a solução para o homem, né, que tem a sua mente, que tem as suas emoções, né, deturpadas. A solução está na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui em Mateus 26, né, a gente acabou de ler aqui, versículo 36 em diante, fala de Jesus. Quando Jesus ele vai para o Getsêmani, ele sobe no Getsêmani, e ali ele leva os discípulos com ele. E ele separa ali Pedro, né? Ele separa ali Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele separa ali 3 discípulos, e leva um pouco mais adiante, um lugar onde ele ia orar, né? E a Bíblia vai dizer que quando ele começou a orar, ele sentiu muita tristeza, e ele se angustiou muito. Aleluia, porque Jesus, quando ele não nasce para fazer a vontade dele. Quando Jesus ele nasce com um propósito. Ele nasce para cumprir a vontade do Pai dele. Ele nasce para cumprir a vontade de Deus. Se você vê toda a movimentação de Jesus até a cruz, aleluia, você vê ele submisso aos propósitos e à vontade do Pai.
Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é o segundo Adão. Quando Deus cria Adão dentro do jardim do Éden, aleluia. Quando você olha para a pessoa de Jesus, eu falo na obediência de Jesus, a movimentação de Cristo era a movimentação de Adão e de Eva dentro do jardim do Éden. Como eu falei, até o pecado entrar, até a maldade entrar, até a desobediência entrar. Então, quando você observa a movimentação de Jesus, a submissão de Jesus, né? Você vê ele sempre fazendo a vontade do Pai dele. Sempre a vontade de Jesus é submissa à vontade de Deus. A vontade de Jesus ela é submissa à vontade do Pai dele. Aleluia e glória a Deus. E Jesus agora está no Getsemane, né? Está perto da sua crucificação, está perto do seu martírio. E ele vai orar, porque ele sabe que está chegando a hora dele cumprir o propósito eterno do Pai. E ele começa a se entristecer muito, ele começa a se angustiar muito, porque, vou abrir um parênteses aqui para dizer, aqui Jesus está despido de toda a sua divindade. Jesus, ele é Deus, mas aqui ele está como um homem, então ele sente dores de homem, né? Ele tem necessidades físicas que os homens têm, porém sem pecado, porque não havia pecado em Jesus, não havia maldade em Jesus. Mas ele tinha uma mente que pensava, ele tinha emoções também, porque a Bíblia vai dizer que por muitas das vezes ele chorou, por muitas das vezes ele acabou se irando, se irritando dentro do templo, quando ele viu cambistas vendendo coisas dentro do templo do pai dele. Ele vai dizer, a casa do meu pai é chamada casa de oração para todos os povos, né? Vocês não podem fazer a casa do meu pai um lugar de vender, um lugar de comprar. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai ver, né, Jesus expressando, né, misericórdia, expressando compaixão. Então Jesus, né, no Getsemane, ele está como um homem, né? Então ele tem tristeza, ele também tem angústia. E ele sabe que está chegando o momento da cruz, né, um momento difícil da cruz. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Né? Ele sabe que ele vai ter que passar por isso, né? Porque Isaías 53 vai dizer, né, sobre uma profecia sobre ele, que vai estar escrito ali, né? E pelas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje a gente pode ter paz com Deus através de Jesus Cristo, andando em submissão à vontade do Senhor, aleluia, nós temos paz com Deus através da obediência dele. Jesus, ele submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? E no versículo 39, então, ele vai um pouco mais adiante, se prostra, né? Orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A maior tristeza de Jesus, me dê a tua atenção para você entender, a maior angústia de Jesus, eu acredito que não era levar o pecado de toda a humanidade somente sobre ele. A maior tristeza de Jesus, né, a maior angústia de Jesus, era que no momento da cruz, por um momento ele ia ficar separado do Pai dele. Ele ia ficar separado de Deus por causa do meu e por causa do seu pecado. Jesus até ali ele nunca tinha se separado do Pai dele. Jesus sempre teve uma intimidade e uma submissão ao Pai, né? Ele sempre teve esse apego ao Pai. Mas no momento da cruz, por um momento, ele ficou separado do Pai, ele ficou separado de Deus, né? E ele sabia que isso ia acontecer. Então isso era muito doloroso para ele. Isso era muito pesado para ele. Me dê tua atenção. E ele fez isso por mim e fez isso por você. E a pergunta nessa manhã é: até quando você vai fazer a tua vontade? Até quando você vai deixar a tua vontade governar a sua vida? Governar a sua casa? Até quando você vai deixar a tua vontade levar você no lugar de você fazer somente a tua vontade, né? Porque a Bíblia vai dizer que o homem ele é atraído pela sua vontade, né? O homem é atraído pelo egoísmo, o homem é atraído pelo egocentrismo.
Esse mundo, há uma mentalidade nesse mundo, a mentalidade desse mundo é: faça a tua vontade. Você é livre para fazer a tua vontade. Mas Deus, Ele ama você. Deus, Ele tem um propósito eterno comigo, um propósito eterno com você. Você não vê Deus, mas Deus está te vendo. E se você está ouvindo esse vídeo, é porque o Senhor colocou você para ouvir esse vídeo. Deus está usando a minha vida para falar para você que Ele ama você. E a pergunta que Ele quer fazer para você é: até quando você vai fazer a tua vontade? Até quando você vai insistir no erro? Até quando você vai se destruir por causa da sua vontade, por causa do seu querer? Deus nos deu um livre-arbítrio. Só que o pecado entrou no mundo e a nossa vontade hoje ela é contaminada. As nossas emoções hoje ela é contaminada. A nossa mente hoje em dia ela é contaminada. É uma mente caída, nossas emoções são caídas, nossa vontade é caída, até a gente encontrar com Jesus. Aleluia, glória a Deus, porque só nele é a salvação. Me dê tua atenção. Quando ele vai dizer: Pai, se possível, paz-me esse cálice, todavia não seja a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Deus tem uma vontade, a vontade de Deus é te salvar. A vontade de Deus é alinhar a sua mente, a vontade de Deus é curar suas emoções, é restaurar suas emoções. A vontade de Deus é alinhar a tua vontade com a vontade dele. Essa é a vontade de Deus. Isaías vai dizer que foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus moer o filho dele. Tudo que Jesus passou foi por mim, foi por você. Porque Deus rege o universo com leis. Me dê atenção aqui. Deus rege o universo, o cosmos, esse mundo natural, mediante as suas leis e os seus decretos. O homem tinha quebrado uma lei. O homem tinha afligido uma lei. Então, quando o homem quebra a lei, quando o homem quebra o mandamento do Senhor, vai ter uma consequência. A justiça tem que ser feita. Aleluia! E Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Jesus, quando ele estava naquela cruz, ele se colocou entre Deus e nós. E todo o nosso pecado, e todas as nossas iniquidades, todas as nossas rebeldias, todos os nossos imoralidades, as nossas mentiras, os nossos enganos, foram sobre ele. Caíram sobre ele, a ira de Deus veio sobre ele. Aleluia! Ele vai dizer no momento da cruz: meu Pai, ele não vai nem falar Pai, ele vai falar meu Deus e meu Deus, porque o Senhor me desamparou. No momento da cruz, Jesus está separado de Deus, porque Deus está cumprindo sobre Jesus a justiça. Porque quando o homem cai dentro do jardim, a sentença do homem era a morte. Era a morte a sentença. E Jesus veio para cumprir o propósito eterno do Pai, para cumprir a vontade de Deus, porque nunca foi o propósito de Deus destruir o homem. Me dê tua atenção, o inferno não foi feito para o homem. O homem está indo para lá por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. Deus está falando com alguém aqui dentro desse vídeo. Até quando você vai fazer a tua vontade? Faz uma análise da tua vida. Faz uma reflexão sobre a sua vida. O que você já plantou lá atrás, que você viveu aí atrás, o que você está vivendo. Às vezes é fruto da tua rebeldia. Porque, que nem eu falei, esse mundo é regido por uma mentalidade. Qual que é a mentalidade desse mundo? Faça a tua vontade. Não faça a vontade de Deus, faça a sua. Meu Deus, é forte essa palavra. E como que eu faço a vontade de Deus? E como eu aprendo a me submeter à vontade de Deus? Romanos 12, 2 vai responder. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. O livro de Romanos, glória a Deus. Carta aos Romanos. Carta de Romanos,
Carta aos Romanos 12:2 vai dizer: transformai o vosso entendimento. O Senhor está dizendo dentro dessa palavra, o Espírito Santo está dizendo dessa palavra, só tem um modo de você aprender a se submeter à minha vontade, a compreender minha vontade. É quando você permite o Evangelho, a palavra de Deus transformar a sua mente. A nossa mente tem que ser transformada. Por quê? Porque se a minha mente é transformada, as minhas emoções começam a ser transformadas. Se a minha mente é curada, minhas emoções começam a ser curadas. E automaticamente a minha vontade vai sendo curada. E eu vou entendendo qual é a vontade de Deus, porque em Romanos 12:2 vai dizer: transformar o vosso entendimento. Para quê, Paulo? Para que você experimente. Deus quer que você experimente a boa. Deus quer que você experimente a perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. Só tem um caminho: transformação de mente. Quando a minha mente vai sendo transformada, eu entro num lugar de arrependimento. E eu começo a compreender a vontade de Deus, que para mim ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia, glória a Deus. Para de insistir na tua vontade, para de querer saciar o teu querer. A tua vontade vai te levar para um abismo. A tua vontade está cada vez mais te separando de Deus. A nossa vida aqui ela é passageira. A Bíblia vai dizer, 70 a 80 anos, o homem pode até chegar, mas vai ser enfado e cansaço. Mas vai ter uma vida eterna para você enfrentar, porque a tua alma ela é eterna. Isso aqui vai para a terra, mas a alma é eterna e o nosso espírito volta a Deus. Deus está interessado na minha alma. Deus está interessado na tua alma, porque o preço pago foi muito caro. Olha que Jesus falou aqui, vamos voltar aqui, né, no Mateus 26, é forte essa palavra. Glória a Deus. Mateus 26. Jesus está no Getsemane. E depois uma vez ele falou: Pai, todavia não seja a minha, mas a tua vontade. No 42 ele vai dizer, pela segunda vez orou dizendo, meu Pai. Aí ele chama Deus de Pai e fala Pai. Quando ele fala Pai, ele está falando do relacionamento que ele tinha. Ele era filho de Deus, me dê atenção, ele era filho de Deus. Ele era o filho de Deus. Meu Pai, se possível, já dizia, se possível, passe de mim. Vai ser difícil, Pai. Ei, a Bíblia vai dizer que ele foi moído por mim e por você. Era para nós ser moído. Era para nós estar naquela cruz. Essa era a vontade de Deus. Porque o homem tinha quebrado a lei. O homem tinha quebrado as leis de Deus. O homem estava em rebeldia contra Deus. A criação tinha se voltado contra o Criador. Aleluia! Mas Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Deus, ele é bom em todo o tempo. E a vontade de Deus foi enviar Jesus por mim e por você. Não tem uma expressão do amor maior do que Jesus Cristo. Aleluia! Ele vai dizer, se possível, pode meio cálice, mas não seja... ele está dizendo aqui, né? 42. E indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, que se faça a tua vontade. Pai, eu não quero beber esse cálice. Ali ele está falando como homem. Ali está falando como o filho do homem. Mas se eu tiver de beber, Pai, que seja a sua vontade, eu vou beber. Para que a sua vontade venha a ser feita. Para que a sua vontade, para o que o seu querer venha a ser feito. Aleluia, glória a Deus. 1 João 2,17 vai dizer, aquele que se alinha com a vontade de Deus, alcança a eternidade e permanece para sempre. Essa é a vontade de Deus. Salvar a minha e a tua alma. A vontade plena de Deus não é somente nos dar de comer, abrir porta de trabalho. Isso aí, irmãos, é consequência. Deus é bom, Deus sabe o que a gente precisa porque foi Ele que criou tudo. Tudo que o homem cria aí é por permissão de Deus. Deus dotou o homem de inteligência e de intelecto. Foi Deus que deu tudo. Mas a maior vontade é salvar a minha e a tua alma. Jesus, ele foi no Getsemane e por 3 vezes ele fez a mesma oração.
Se possível, passe de mim esse momento, mas não é a minha, é a tua vontade. Se possível, passe de mim esse momento, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Você que está ouvindo esse vídeo aí, é você que vai dar até um tempo para ouvir essa mensagem. Eu sei que essa mensagem não foi produzida em vão. Às vezes eu não estou sabendo expressar, né, com mais profundidade. Mas eu quero que você entenda que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você viver. Mas para isso você tem que se arrepender. Para isso você tem que olhar para dentro de você. Para isso você tem que reconhecer que você não consegue governar a sua vida. E toda vez que você tenta fazer algo, você até acerta uma coisa, mas você estraga 2 ou 3. É assim ou não é? A nossa vida é assim. Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos debaixo de um mundo caído, de um sistema caído, de um sistema egocêntrico, né? De um sistema onde é cada um por si, Deus por todos. Mas não foi assim desde o início. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um pai de família. Todas as coisas que Deus criou têm ordem. Funciona com ordem, funciona com decência. Aleluia, glória a Deus. Deus quer alinhar a sua vida. Deus quer que você compreenda e você venha experimentar a vontade dele para a tua vida. A escolha é minha e a escolha é sua. Jesus entregou a sua vontade submissa ao Pai, para que o Pai pudesse trazer salvação para mim e salvação para você, para que o Pai pudesse dar uma oportunidade de um recomeço para mim e de um recomeço para você. Receba essa palavra nessa manhã. Que essa palavra ela venha transformar a sua mente nessa manhã. Que essa palavra ela venha trazer cura para a tua alma. Que essa palavra ela venha transformando as suas emoções, que ela toque nas suas emoções. Que essa palavra ela venha alinhando a tua vontade, à vontade de Deus nessa manhã. O inimigo tem enganado a humanidade. Há um mal que tem enganado a humanidade. Quando você vai para as notícias, você vai para todas as plataformas, né, tecnológicas desses dias, há uma mentalidade de consumismo muito grande, há uma mentalidade de egoísmo muito grande. Você tem que ser alguém, você tem que ter um diploma, senão porque a sociedade ela só te valoriza por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz, mas Deus não é assim. Deus ele te valoriza porque ele te fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Descansa no Senhor. O teu valor não está naquilo que você tem, não está naquilo que você conquista, não está naquilo que você pensa que você é. O teu valor está em Deus. Deus ama você, Deus me ama. Mas até o amor de Deus tem que cumprir leis e decretos. Se submeta à vontade de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Busque nele um arrependimento. Pede para que ele venha entrar na sua casa, venha entrar dentro do seu coração, alinhar e mudar a sua vida. Amém? Esse vídeo é com esse propósito. Jesus morreu por mim, por você. A entrega dele foi perfeita. A entrega dele foi total. A rendição dele foi total. E na oração do Pai Nosso ele vai dizer que Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, Pai. Assim na terra como a tua vontade, ela é feita no céu. Amém? Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa palavra, né? Eu vou somente até aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Que essa palavra ela venha trazer vida para você. Que essa palavra ela venha trazer esperança para você. E me dê atenção, ainda há uma esperança, né? Às vezes você está aí cansado, fazendo tantas coisas, mas uma coisa só é necessária: você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. E o mais ele vai fazer na tua vida. Deus quer nos curar. Deus quer transformar a nossa mente, quer curar nossas emoções. Deus quer libertar a nossa vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Sou grato a Deus por mais esse vídeo, né? Que a graça de Deus, que a presença de Deus, que a bênção de Deus venha ser sobre a tua vida. Tchau, até mais um vídeo, no nome do Senhor Jesus.